E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Ricardo aqui falando do canal Matemática X. Pessoal, seja muito bem-vindo ao COMAT, o Congresso Online Nacional de Matemática 2021. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre estruturas algébricas, tá? Como eu já falei, eu tenho um canal de matemática no YouTube chamado Matemática X, tá? Então, aqui está o endereço lá no YouTube, então vocês fiquem à vontade para visitar lá o meu canal, tá? Pessoal, então vamos lá, ó. Bom, então eu vou falar sobre estruturas algébricas, tá? Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho da minha formação aqui para vocês. Eu sou licenciado em matemática pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e eu tenho um mestrado em álgebra pura também pela Universidade Federal de Santa Catarina, beleza? Então, o que a gente vai ver nessa palestra aqui, né? Então, a gente vai ver algumas estruturas algébricas que a gente estuda nas disciplinas de graduação, tá? Quais são as estruturas que eu vou falar aqui hoje? Vou falar sobre grupos, anéis e espaços vetoriais, tá? Então, espaços vetoriais, aqui, acho que o pessoal está um pouco mais familiarizado, né? Então, assim, pessoal, para começar, o que são estruturas algébricas? Então, de maneira aqui um pouco informal, uma estrutura algébrica é formada por um conjunto não vazio, munido de uma ou mais operações, em que essas operações elas estão sujeitas a algumas regras, tá, pessoal? Igual a gente vai ver daqui a pouco. Uma observação aqui, ó, dependendo da estrutura algébrica, algumas operações são entre elementos do conjunto principal, porque a gente vai ter um conjunto principal, e elementos de um conjunto externo, que a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Que a gente chama de conjunto de escalares, tá? Então, a primeira estrutura algébrica que a gente vai falar é sobre a estrutura de grupos, tá, pessoal? E aqui eu trouxe um pouquinho do contexto histórico, do contexto de grupos aqui. Então, em 1824, o matemático norueguês Niels Henrik Abel, 1802 e 1829, provou que não há uma fórmula geral por radicais para resolver as equações polinomiais de graus maiores ou iguais a 5. Então, dessa maneira, surge uma questão. Qual é a questão que surge, pessoal? Por que algumas equações algébricas com graus maiores ou iguais a 5 são solúveis por radicais e outras não, tá? Então, um contexto nem tão antigo assim, 1802, 1829, tá? E ficou realmente essa questão aqui, por que algumas equações são solúveis por radicais ou não? O que significa ser solúvel por radical? Por exemplo, pessoal, a equação do segundo grau, né, é uma equação que é solúvel por radical. Eu consigo encontrar uma fórmula que me dê a solução da equação do segundo grau. Assim também como a equação do terceiro grau, eu tenho uma fórmula por radicais que me dá a solução das equações, tá? Então, essa ideia de uma equação ela ter solução ou não, ou ter uma fórmula por radicais, está intimamente ligada com a ideia de grupos, tá? A resposta para essa pergunta foi dada, então, pelo matemático francês Galois, que viveu entre 1811 e 1832, né? Então, Galois associou a cada equação um grupo formado por permutações de suas raízes e condicionou a resolubilidade por radicais a uma propriedade desse grupo. Então, surge assim a teoria de Galois, que, grosso modo, procura descrever as simetrias das equações satisfeitas pelas soluções de uma equação polinomial, tá, pessoal? Então, assim, é nessa ideia aqui de Galois que surgiu a ideia de grupo, tá? Então, agora eu já vou partir para a definição de grupo, tá? Então, assim, o que é um grupo? Então, um grupo, a princípio, assim, é um par ordenado, G e asterisco. Já vou explicar o que significa isso aqui, tá? O G, o que é o G? O G é um conjunto não vazio. Esse G, ele vem munido com uma operação.
que é a operação asterisco aqui, tá? De tal maneira que para todo elemento x, y, z do meu conjunto, essas seguintes condições aqui embaixo, elas são satisfeitas, tá? E quais são essas condições aqui? É a primeira condição aqui, que é a associatividade. Isso significa que eu associar ou eu operar dois elementos x e y e depois, com o resultado, operar com z, é a mesma coisa de eu operar y com z e com o resultado eu operar com x, tá? Nessa mesma ordem aqui. Então, essa é a propriedade associativa, é a condição associativa que essa operação ela tem que ser. Segunda condição, então, tem que existir um elemento E do grupo tal que E operado com X é igual a X operado com E, que é igual ao próprio X. É a existência do elemento neutro, pessoal. Igual a gente tem nos números reais, nos números inteiros, o número 1, que quando a gente multiplica o número 1 por qualquer número, o resultado não muda, né? É o mesmo. Então, aqui em grupos também a gente tem um elemento neutro, que é o E, que quando opera esse E com qualquer outro elemento do conjunto, esse valor ele não se altera, esse elemento ele não se altera, tá? A condição 3 é a seguinte: para cada elemento X do meu grupo, tem que existir dentro do grupo um segundo elemento, X', de tal maneira que quando eu opero esse X com X', o resultado me dá o elemento neutro, tá? Então, é como se fosse igual, por exemplo, nos inteiros. Eu tenho qualquer número que eu pegue, eu vou ter o seu simétrico, que quando eu somo ou subtraio com ele, o resultado é o número 0, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Então, para todo elemento do grupo G, tem que existir um X', tá? Que a gente chama de elemento simétrico, que quando eu opero X com X', é a mesma coisa de operar X' com X, e esse resultado aqui tem que ser E. Isso aqui é para todo elemento do conjunto G, tá? Então, quando eu tenho um conjunto G e uma operação desse tipo, que satisfaz essas três condições, eu tenho uma estrutura, e essa estrutura a gente chama de grupo. Isso é uma estrutura algébrica que a gente chama de grupo, tá? Aí tem uma observação aqui com relação a essa operação, tá? Essa operação, e a gente vai ver que essa operação, essa e outras operações que aparecem nas estruturas, elas são funções, tá? Então, essa operação, asterisco, é uma função que tem como domínio G, cartesiano G, e contradomínio G, ou seja, eu pego um elemento aqui, um par ordenado aqui, e quando eu opero esses dois elementos aqui, me dá um elemento que está dentro de G, né? Então, pessoal, estrutura algébrica, essa primeira que a gente viu, a gente acabou de ver a definição, a gente vai ver agora exemplo, tá? Até porque se você define uma estrutura e não tem exemplo, não faz sentido essa estrutura que você definiu, tá? Então, para toda estrutura que a gente define, estrutura algébrica que a gente define, tem que ter exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, então, é o conjunto de matrizes. Então, eu pego o conjunto das matrizes 2 por 2, cujos elementos são números reais, né? E essa soma aqui, esse maisinho aqui é a soma, é a operação, é a soma normal, usual de matrizes, tá? Então, esse conjunto com a operação soma usual de matrizes satisfaz as condições de grupo, portanto, aqui é um exemplo de grupo. É o grupo de matrizes que a gente chama, né? Um segundo exemplo aqui, que é um exemplo aqui mais também tranquilo, que é você pega como conjunto o número dos inteiros, o conjunto dos inteiros, e a operação é a soma usual de números inteiros, tá? Então, esse conjunto com operação usual de números inteiros é um grupo, tá? Então, aqui nós temos uma definição sobre grupos que é a seguinte: se você tem um grupo, né,
a gente disse que esse grupo é abeliano quando a operação asterisco é comutativa, tá? E o que significa ser comutativo? Quer dizer que para quaisquer elemento x e y do G, uma quarta condição é satisfeita, que é a condição que x operado com y é igual a y operado com x, tá? É a comutatividade. Então, um grupo abeliano nada mais é do que um grupo em que a operação ela é comutativa, tá? Temos aqui mais uma definição, que é a definição de subgrupo, tá? Então, toda estrutura algébrica, ela tem uma definição de subgrupo ou subestrutura. Seja G um grupo e H um subconjunto de G, esse subconjunto tem que ser não vazio, tá? A gente diz que esse subconjunto é um subgrupo de G se e H é fechado com relação à operação asterisco. E o que isso significa? Significa que se eu pegar dois elementos do H e eu operar com esses dois elementos, o resultado tem que cair dentro de H, tá? Perceba que não é todo subconjunto de G que vai ter essa propriedade, porque eu posso pegar subconjuntos qualquer e eu posso pegar dois elementos do subconjunto, mas quando eu opero com a operação, o resultado dessa operação cai fora do subconjunto, né? Cai dentro de G, mas não cai dentro de H, por exemplo, tá? E a segunda condição é que o H restrito a essa mesma operação, ele satisfaz as condições de grupo. Então, um subgrupo é um subconjunto de G, munido da mesma operação de G, que satisfaz a condição de grupo e que é fechado com relação à operação envolvida, tá? Então, aqui eu vou trazer, então, um exemplo de subgrupo. Então, para esse exemplo, eu vou pegar o grupo aditivo. Por que grupo aditivo? Porque eu estou considerando o conjunto das matrizes e a operação é soma, é adição, por isso que é grupo aditivo, tá? E eu vou pegar o seguinte subconjunto de M2R. É o SL2R, né? É o conjunto das matrizes que tem os elementos x, y, z e menos x, tá? Esses elementos, claro, são números reais, tá? Então, é óbvio que esse conjunto é um subconjunto de M2R e também é fácil, é simples ver que esse conjunto com relação à operação de adição é um grupo e que a operação soma com relação aos elementos de SL2 é fechada, ou seja, quando eu pego dois elementos de SL2 aqui e eu somo, o resultado me dá ainda um elemento que está dentro de SL2, tá? Isso é simples de fazer. Então, pessoal, o que a gente acabou de ver agora, então, foi grupos, tá? Agora a gente vai ver, então, uma outra estrutura que a gente chama de anéis, tá? Então, para começar aqui, tem um pouco de contexto histórico também. A definição formal de anel, então, foi elaborada em 1914 pelo matemático alemão Fraenkel, em 1891 e 1965. Então, a definição dessa estrutura de anel, ela é mais nova do que a definição de grupo, como a gente já viu anteriormente, né? Então, o conceito de anel foi fundamental para a axiomatização da álgebra em si, tá? Aí surgiu como consequência da sistematização de conjuntos numéricos, principalmente do conjunto dos números inteiros, tá? Então, a ideia dessa estrutura de anel é a gente procurar outros conjuntos com outras operações que se comportem de maneira análoga ao conjunto dos números inteiros e sua operação, tá? Igual está escrito aqui, né? O conceito de anel está intimamente relacionado com as seguintes questões. E a questão é a seguinte:
qual o conjunto mínimo das propriedades de adição e da multiplicação em Z é necessário para demonstrar as outras propriedades de Z, tá? Ou seja, quais as operações de um conjunto determinado tem que ter para que possamos operar nesse conjunto de forma semelhante que operamos em Z. Ou seja, a ideia é justamente essa, a gente encontrar conjuntos diferentes do conjunto dos números inteiros, mas que esses conjuntos eles se comportem de maneira semelhante ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, eu somar nesse novo conjunto é a mesma coisa que eu estivesse somando, por exemplo, no conjunto dos números inteiros. Então, a ideia da estrutura de anel é essa, a gente procurar conjuntos que se comportem da mesma forma que os números inteiros com relação às operações, tá? Então, aqui eu já trago a definição, e a definição é a seguinte: lá em grupos eu tinha um conjunto e uma operação. Aqui em anéis eu vou ter um conjunto e duas operações. Eu vou ter uma tripla ordenada, tá? Então, R aqui vai ser um conjunto não vazio. O mais e o asterisco aqui vão ser duas operações que a gente vai chamar de soma e multiplicação, de tal forma que para quaisquer elementos x, y e z pertencentes ao conjunto R, as seguintes condições são satisfeitas. Quais são as condições? A primeira condição é que esse conjunto e a operação de soma, quando eu considero só o conjunto e uma operação de soma, isso aqui me dá uma estrutura de grupo abeliano, certo? Lembrando o que é grupo abeliano? É um grupo em que a operação ela é comutativa, tá? Propriedade P1. A propriedade P1 diz com relação à multiplicação. Ele diz que a multiplicação tem que ser associativa, multiplicação ou produto, né? Então, ele diz que o produto tem que ser associativo. E a propriedade P2 diz que o produto, né, e a soma tem que satisfazer a propriedade distributiva, né? Ou seja, eu operar com a multiplicação numa soma é operar, fazer a distributiva, aquele mais conhecido como a gente chama de chuveirinho lá nos números inteiros, tá? Lembrando, pessoal, isso aqui não é número inteiro. Aqui eu estou definindo uma estrutura em um conjunto R. Esse conjunto R pode ser matrizes, pode ser funções, pode ser polinômios, certo? Não é necessariamente os números inteiros. Ele vai se comportar de maneira análoga aos inteiros, tá? Mas ele não é os números inteiros. Então, tem mais algumas definições aqui com relação a anéis, tá? Então, aqui se eu tenho um anel R, né? R mais asterisco é um anel comutativo se a operação de multiplicação for comutativa, tá? Ou seja, para quaisquer elementos do meu conjunto R, x operado com y é a mesma coisa de y operado com x, tá? Então, segunda condição, segunda definição, R mais asterisco é um anel com unidade se existir um elemento, um R, pertencente ao conjunto, tal que para todo elemento do meu conjunto R, a gente tem que esse elemento 1R operado com x é igual a x operado com esse 1R, que é igual a x. Então, aqui, pessoal, é como se fosse o número 1 lá dos números inteiros. Quando eu pego o número 1 e opero com qualquer número, o resultado dá qualquer número, né? 1 vezes 2 é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2, tá? Então, aqui é sempre comparando, a gente pode sempre comparar com os números inteiros, mas aqui não é número inteiro, tá? Então, definição 3, né? Eu tenho um elemento A pertencente ao conjunto, esse A tem que ser diferente do zero. O que é esse zero aqui, pessoal? Esse zero aqui não é o zero dos números inteiros, tá? Esse zero aqui é o elemento neutro de quem? É o elemento neutro da minha primeira condição. A minha primeira condição de anel diz que R mais é um grupo, né? Aquele zero lá é o elemento neutro aqui desse grupo, tá? Aquele zero não é número inteiro.
Só por questão de notação, por simplicidade, a gente coloca 0. Tá? Então, ele diz assim, ó, que esse A, diferente do 0 do grupo, é um divisor de 0 quando existe um B, que é outro elemento do conjunto, e esse outro elemento também é um elemento diferente de 0, um elemento não nulo, tal que o produto, ou seja, quando eu opero A e B com a operação multiplicação, o resultado dá o elemento neutro, tá? Do grupo. Então, nesse caso, a gente diz que A é um divisor de 0 e B também. Definição 4. Se eu pegar um elemento no conjunto, não nulo também, esse elemento vai ser inversível se existir um outro elemento B no conjunto, também não nulo, de tal maneira que quando a gente multiplica os dois, A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a 1R. Quem que é 1R? 1R é o que a gente chama de unidade do anel, tá? Então, você tem um anel com unidade. Então, você tem um anel com unidade. Um elemento ele vai ser inversível se existir outro elemento, de tal maneira que quando você opera com o elemento, o resultado me dá a unidade do anel, tá? Então, aqui a gente sempre pode comparar com os números inteiros, por exemplo, tá? Tem mais uma definição aqui, tá? A gente disse que um anel R mais asterisco comutativo com unidade e sem divisor de 0 é chamado de anel de integridade. Então, se você pega um anel comutativo, ou seja, que é multiplicação comutativa, que tem unidade e não tem divisor de 0, ou seja, não tem nenhum elemento que quando eu multiplico esse elemento com outro elemento não nulo, o resultado não dá o elemento neutro do grupo lá, que é o 0 que eu falei para vocês, tá? Então, assim, mais uma definição, assim, para comparar bem com o conjunto dos números inteiros, porque o conjunto dos números inteiros não tem divisor de 0. Você não consegue encontrar, por exemplo, nenhum número inteiro diferente de 0, que quando você multiplica esses dois números, o resultado dá 0. O produto de dois números diferentes de 0 sempre é diferente de 0, tá? Mais uma definição, então você tem que um anel de integridade, que é a definição que eu falei aqui em cima, em que todo elemento não nulo é inversível, é chamado de corpo, tá? Então, se eu pegar um anel de integridade, ou seja, é um anel comutativo que não tem divisor de 0 e tem unidade. Se você pegar esse anel de integridade, se você verificar que para todo elemento não nulo desse anel, esse elemento não nulo ele é inversível, então essa estrutura que era antes um anel passa a ter uma outra estrutura que a gente chama de corpo. Exemplo clássico de conjunto que tem estrutura de corpo é o conjunto dos números reais, é um corpo. O conjunto dos números racionais, por exemplo, é um subcorpo de R, tá? O conjunto dos números complexos também é um corpo. Então, esses são os conjuntos que têm a estrutura de corpo mais conhecida, tá? E tem também outros conjuntos que têm estrutura de corpo que eu não vou comentar aqui, tá? Por curiosidade, você pode ver em algum livro ali, tá? Então, aqui eu tenho os exemplos, né? Primeiro exemplo é o exemplo do anel dos inteiros, né? Então, o conjunto dos números inteiros com a soma e multiplicação de números inteiros é um anel. E mais, ele é um anel de integridade. Ele não tem divisor de 0, tá? E tem unidade e é comutativo. Então, é um anel de integridade, é o que a gente chama, tá? O segundo exemplo aqui é o conjunto das matrizes com a soma que a gente conhece de matriz e a multiplicação que a gente conhece de matriz. Aí, nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho um anel, tá? Ele é um anel com unidade, porém, esse anel, ele não é um anel de integridade.
Por que que não é um anel de integridade? Porque a gente sabe muito bem que a multiplicação de matrizes não é comutativa, simplesmente por isso. Então, aqui é um anel, tá? Um anel com unidade, só que não é comutativo. Então, não é, por exemplo, um anel de integridade. Um anel de integridade é o conjunto dos números inteiros, tá? Então, mais um exemplo aqui de anel, que é o exemplo de anel de funções. Então, aqui eu tenho um conjunto FR, esse conjunto é o conjunto cujos elementos são funções de R em R, tá? E a gente define sobre esse conjunto a operação de soma, que pega duas funções e leva em uma função que é a função soma. E quando eu aplico essa função soma no x, o resultado é, né, f mais g aplicado em x é a mesma coisa de eu aplicar f em x e somar com g aplicado em x, tá? E essa soma aqui é a soma de números reais, ó, porque eu já apliquei a minha função no x, tá? Então, quando eu aplico no x, aqui eu tenho um número real, aqui eu tenho um número real, e aqui eu estou somando números reais. Aqui, essa sominha não é de números reais. Essa sominha é a sominha de função, tá? É essa soma aqui que eu defini sobre esse meu conjunto, cujos elementos são funções. E aqui eu tenho a definição também de multiplicação, tá? Que eu pego duas funções e eu levo na função multiplicação. E essa função multiplicação, quando eu aplico no x, é aplicar o f no x e multiplicar o resultado com o g de x, tá? Aqui, novamente, aqui é multiplicação de reais, porque aqui eu tenho um número real, aqui eu tenho outro número real, e aqui eu tenho multiplicação de números reais. Só que aqui não é multiplicação de números reais, aqui é multiplicação de funções. É a multiplicação que eu defini dentro desse conjunto de funções aqui, tá? Então, esse conjunto com essas duas operações é um anel, e é um anel comutativo com unidade, tá? Porém, não é um anel de integridade, porque dá para mostrar que ele tem divisor de zero, tá? Ou seja, eu consigo pegar duas funções não nulas e o produto das duas funções dá a função nula, tá? Então, aqui eu tenho a definição de subestrutura de anel. Então, seja um anel e B um subconjunto de R, né? B não vazio. B é denominado subanel de R quando acontecem essas duas condições aqui. As operações mais e pontos são fechadas em B, ou seja, se eu pegar quaisquer 2x e y pertencente a B, a soma cai dentro de B e a multiplicação pertence a B, cai dentro de B também, tá? É isso que significa as operações serem fechadas, tá? E a segunda condição é que eu pegar o B restrito com as duas operações que eu defini, a soma e a multiplicação, isso aqui me dá uma estrutura de anel, tá? Então, isso aqui é a definição de subanel. Um exemplo de subanel. Vamos considerar aqui esse conjunto que a gente viu aqui, ó, o conjunto das funções. E aqui, considere f de r, que é o conjunto das funções. E agora a gente vai considerar um subconjunto de f de r, que é o conjunto das funções que, quando eu aplicado no número 1, o resultado dá zero. Então, isso aqui, esse conjunto, é um conjunto que é um subanel de f de r. Quando eu pego esse conjunto com as mesmas operações aqui, que eu defini, com essas operações aqui, satisfazem essas duas condições aqui, ó. As duas operações são fechadas. Quando eu pego funções que estão aqui dentro, e eu opero com elas, o resultado cai aqui dentro. E esse conjunto restrito às operações é uma estrutura de anel, né? Então, ele é um subanel de f de r. Aí nós temos aqui mais duas definições, que é a definição de ideal. Aí eu tenho duas estruturas aqui, que é a estrutura de ideal à esquerda e ideal à direita, tá? Então, o que é um ideal, né? Então, seja R mais ponto, um anel,
I é um subconjunto de R. Então, a gente diz que um ideal à esquerda de R quando satisfaz essas duas condições. Para quaisquer x e y dentro do I, a diferença entre esses elementos cai dentro de I. E para todo elemento de I, quando eu opero com qualquer elemento de R, o resultado cai dentro de I. Só que o que significa assim, ó, ser ideal à esquerda? Significa que eu estou operando com elementos de R pela esquerda. Por isso que aqui a gente diz que o I é um ideal à esquerda, tá? Quando eu opero pela esquerda, eu opero com esses elementos do conjunto, o resultado cai dentro de I, tá? E aqui eu tenho uma estrutura que é análogo à estrutura de ideal à esquerda, que é a estrutura de ideal à direita. A primeira condição é a mesma, a diferença de dois elementos de I tem que cair dentro de I, só que agora a multiplicação aqui, para ser ideal, aqui eu estou multiplicando elementos de R pela direita. Então, quando eu multiplico elementos de R pela direita com um elemento de I, o resultado cai dentro de I, tá? Então, a gente diz o seguinte, né? O R mais ponto é um anel e é um subconjunto não vazio. Então, a gente diz que I é um ideal de R ou um ideal bilateral quando o I ele tem as duas estruturas, quando ele é um ideal à esquerda e quando ele é um ideal à direita. Tá? Então, essa é a definição de ideal. Tá? E aqui eu peguei, então, um exemplo de ideal aqui, tá? De ideal à esquerda. Então, a gente tem um anel qualquer, R, e a gente pega um elemento do R e a gente fixa ele, tá? E quando a gente fixa esse elemento, a gente cria um novo conjunto, que eu criei aqui o novo conjunto I. Esse conjunto, ele foi criado da seguinte forma, são os elementos de R, de tal maneira que quando eu opero com esse elemento fixo aqui A, o resultado me dá o zero do R, tá? O que é o zero do R? É o elemento neutro da soma em R. R tem uma operação de soma que a gente chama de soma, né? Então, esse aqui é o elemento neutro dessa operaçãozinha aqui de soma, tá? Então, aqui a gente consegue mostrar que esse conjunto, que esse subconjunto aqui de R é um ideal à esquerda, tá? Mais um exemplo, se você considerar o R como sendo as funções cujo domínio é o intervalo fechado AB e o contradomínio é R, e se você pegar S como sendo um subconjunto dentro desse intervalo fechado AB, a gente consegue mostrar que esse I aqui, que esse conjunto é um ideal de R, tá? Esse conjunto é o conjunto das funções, de tal maneira que para todo x dentro do S, quando eu aplico essa minha função no x, o resultado dá zero, tá? Então, a gente acabou de ver a estrutura de anel, tá? A gente viu, então, a estrutura de anel. A ideia é a gente encontrar conjuntos que se comportam de maneira análoga ao conjunto dos números inteiros, tá? E agora a gente vai ver, então, a nossa última estrutura, que é a estrutura de espaço vetorial. A estrutura de espaço vetorial é mais conhecida e mais estudada entre as disciplinas de engenharia, de matemática, de licenciatura, bacharel, tá? Então, espaço vetorial é um conceito, uma estrutura que a gente estuda em bastante graduações por aí, tá? Então, assim, quando estudamos a estrutura de anel, né, a gente verifica que a definição de grupo está presente
na estrutura de anel também, né? Porque, ó, se eu voltar aqui na definição de anel, a gente vê que uma primeira condição é que o conjunto com a soma tem que ser um grupo abeliano, tá? Então, é isso que eu estou falando aqui, né? A gente vê, dentro da estrutura de anel, a gente vê a estrutura de grupo. E agora a gente vai estudar, então, mais uma estrutura em que o grupo aparece dentro dessa estrutura. Isso reforça a importância do estudo dos grupos, né? Então, agora a gente vai ver que a gente pode definir também uma operação entre elementos do conjunto, que é o conjunto principal, e os elementos de um corpo, tá? A gente já viu o que é um corpo, né? A gente definiu aqui em anéis o que é um corpo, né? Então, um corpo é um anel de integridade em que todo elemento não nulo é inversível, tá? Exemplos de corpo eu já dei para vocês. Conjunto dos números reais, conjunto dos números racionais, conjunto dos números complexos. Então, a gente sempre pode pensar em corpo aqui, pensa nos números reais, tá? Então, aqui, agora, o que vai aparecer aqui em espaços vetoriais é que a gente vai ter agora uma operação em que essa operação ela é externa. Essa operação ela pega elemento do conjunto principal e um elemento de um corpo, que é outra estrutura externa. E a gente consegue operar esse elemento de um corpo com o elemento do conjunto principal. Então, tá aqui já a definição. Começa assim, seja K um corpo, tá? Um espaço vetorial V mais ponto sobre K é um conjunto não vazio V, munido de uma operação que a gente vai chamar de soma e de uma outra operação que a gente vai chamar de produto por escalar. O produto por escalar é uma operação entre os elementos de K, que é os elementos do corpo, e os elementos de V, tá? E essas operações satisfazem as seguintes condições. Então, como eu já falei, a estrutura de grupo está presente aqui no espaço vetorial também. V com a operação mais é um grupo abeliano, ou seja, é um grupo em que a operação mais é comutativa. A propriedade 1 diz que quando eu opero o produto por escalar, né, com um elemento x do conjunto principal, acontece isso aqui, ó. Alfa operado com beta operado com x é a mesma coisa de eu multiplicar, né? Operar primeiro os números escalares aqui e depois operar com o elemento do conjunto principal, tá? Propriedade 2, né? Esse 1 aqui, pessoal, não é um número real. Esse 1 aqui é a unidade do corpo. Todo corpo vai ter uma unidade, tá? Então, esse 1 aqui é a unidade desse corpo K aqui, tá? Então, a unidade, quando eu faço produto por escalar com um elemento do conjunto principal, o resultado dá o elemento do conjunto principal, tá? E aqui, quando eu pego uma soma de escalares e faço o produto por escalar, eu consigo distribuir o produto por escalar na soma. E aqui o contrário, quando eu tenho um produto por escalar, né, numa soma de elementos de V, que a gente vai chamar de vetores, tá? É distributiva também do outro lado também, tá? Então, como eu já comentei, se você tem um espaço vetorial sobre um conjunto K, a gente chama dos elementos de V como sendo os vetores, tá? E dentro de V tem o vetor nulo, tá? Que é o elemento neutro da soma que tem dentro de V, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Considere o conjunto M2R com a soma usual de matrizes. Então, eu estou considerando o conjunto das matrizes com a soma e o produto por escalar da seguinte forma, né? Produto por escalar por um elemento do meu conjunto principal. O meu conjunto principal aqui são matrizes.
Ou seja, os meus vetores aqui são matrizes, tá? Então, aqui quando eu opero com uma matriz, é eu multiplicar esse alfa aqui com todos os elementos que estão dentro da matriz, tá? Então, essa operação aqui, por escalar aqui, junto com a soma de matrizes, me dá uma estrutura de espaço vetorial para o conjunto das matrizes. E aqui mais um exemplo, tá? O exemplo mais conhecido, na verdade, é o plano, o R2, né? E o espaço, que é o R3, tá? Então, assim, são exemplos bem triviais, que a maioria conhece. Aqui, então, eu trouxe uma ideia mais geral de espaço vetorial, que é você pegar o Kn, né? Então, quais são os elementos do Kn, né? São ênuplas, de números, que esses números estão no corpo K, tá? E sobre esses elementos a gente define a soma, que é somar entrada a entrada, né? Que são as coordenadas. É você somar as coordenadas. E o produto por escalar é você multiplicar o escalar pelas entradas das ênuplas, tá? Então, essas duas operações aqui te dá a estrutura de espaço vetorial, tá? Que é uma estrutura generalizada de R2 e R3, tá? Então, dei uma definição aqui. Eu tenho V um espaço vetorial sobre K. Um subespaço vetorial de V, então, é um subconjunto não vazio de V, um W, de tal maneira que todo XY que está dentro de W e alfa que está no corpo satisfaz as seguintes condições. A soma desses dois elementos que está em W é fechada em W, ou seja, o resultado cai dentro de W. E o produto por escalar por um vetor que está em W, o resultado também cai dentro de W, tá? Então, são essas duas condições aqui. Quando isso satisfaz, eu tenho uma estrutura de subespaço vetorial, tá? Então, um exemplo aqui de subespaço vetorial é o conjunto SL2R, que a gente viu das matrizes, né? Então, esse aqui é um subespaço vetorial das matrizes, tá? Não é difícil de verificar que satisfaz essas duas condições aqui. Beleza, pessoal? Então, chegamos ao fim da palestra. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu agradeço aos organizadores do congresso, tá? Ao Lucas, que me convidou para estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.